Oi pessoal, eu sou a Mayara e esse é o quarto vídeo da série Back to the 80s, onde eu indico séries ou filmes dos anos 80 ou que tenha algo relacionado aos anos 80. No vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês 5 filmes dos anos 80 em que os protagonistas são crianças. Eu acho que uma das coisas mais marcantes pra pessoas, eu acho que até da minha geração, foi crescer assistindo Sessão da Tarde. É óbvio que na minha geração eu assisti muito mais filmes dos anos 90 do que dos anos 80. Mas ainda assim, todos esses filmes, tanto dessa época como dos anos 90, alguns desses filmes eles têm muito esse ar Sessão da Tarde. Eu duvido que exista alguém que nunca assistiu um filme e falou, nossa, esse filme é muito Sessão da Tarde. E é basicamente isso que esses filmes que eu vou indicar pra vocês são. Por esses filmes terem como protagonista crianças, eles trazem muito dessa nostalgia. Então eu queria muito indicar pra vocês que todos esses filmes eu gosto demais. E vamos lá. Começando a lista com o meu filme favorito da década, é o filme Stand By Me, que é um filme que foi inspirado num conto do Stephen King que tá presente no livro Quatro Estações. É um conto muito bom e o filme é muito bom, ele funciona muito bem sozinho e ele também funciona muito bem como adaptação. I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Nele a gente vai seguir a história desses 4 amigos que no verão de 1959 saem em uma aventura assim atrás de um corpo de um menino morto. Um dos meninos, o Vern, ele ouviu o irmão falando que viu o corpo desse menino que estava desaparecido. O menino tem por volta da idade dos personagens principais e ele viu lá com um amigo dele, o irmão do Vern já é adolescente, e eles deixaram lá porque eles ficaram com medo da polícia ligar com eles porque eles tinham roubado o carro, né? Uma coisa mal aleatória que você assistindo o filme você entende direito. Mas aí o Vern vai contra pros outros amigos dele o que aconteceu e eles vão nessa aventura de ir pra esse lugar ver esse corpo desse menino morto, né? E é uma coisa meio macabra de você pensar, né? E você lembra que foi escrito pelo Stephen King. E ele, se eu não me engano, essa história é baseada numa história que o Stephen King fala que realmente aconteceu com ele. E o fato da história se passar nos anos 50, né? 59 e nos 60, não tira o ar de filme dos anos 80 que ele tem, mas ele adiciona isso dos anos 60. Eu amo o desenvolvimento desse filme e a sensação que ele passa ao longo dele, que você realmente conhece aqueles personagens, você faz parte do grupo de amigos dele. Me lembrou muito a relação que eu tenho com os personagens de It, que você parece que você é amiga deles, você sente como se você realmente conhecesse aquelas crianças. Eu gosto muito desse filme porque ele não é só simplesmente um filmezinho pra você ver assim e não pensar sobre nada, ele realmente passa uma mensagem muito de mostrar que a vida não é justa, sabe? Você vê aquelas crianças que cresceram juntas, tiveram mais ou menos que as mesmas oportunidades, apesar de viverem em contextos diferentes que a gente tem, tipo o Chris, que o Chris, o pai dele era um bêbado que tratava ele muito mal, e a gente vê que o outro personagem, que é o personagem principal, o Gordon, ele já tinha uma família mais estruturada, mas que mesmo assim ele tinha alguns problemas com a família dele. Mesmo eles tendo isso, você vê que, tipo, porque o filme começa com o Gordon, o personagem principal, contando essa história. Ele cresceu e virou escritor, e ele tá contando essa história que aconteceu com ele e os amigos dele. E aí você vê o que aconteceu com eles atualmente, você bate uma dor, assim, no coração quando você termina o filme, sabe? Porque mesmo essas crianças tendo crescido juntas, tendo essas memórias juntas, a vida não é justa, sabe? Muitas coisas não acontecem da maneira que você espera. A minha música favorita da vida tá nesse filme, que também chama Stand By Me. Eu acho que vocês tinham que ouvir essa música, porque não tem como não gostar dela, ela é maravilhosa. Os atores desse filme também são fantásticos. Tem o River Phoenix, que ele é muito bom, infelizmente ele morreu muito cedo, mas ele fez alguns filmes nos anos 80, eu tava pensando em fazer um especial de filmes dele também, vamos ver mais daqui pra frente. E ele tá muito bom no papel do Chris, que é um menino que tem mais problemas em casa, como eu falei, e ele passa uma emoção muito grande com o personagem, eu achei isso incrível. A fotografia do filme também é linda, gente. Tem a cena que eles estão no trem, que eu acho maravilhosa, que Stranger Things se inspirou. Eu adoro as músicas que também tem dos anos 50, como eu disse, se passa nessa época. De todas essas listas, se você fosse escolher um pra ver agora, você tinha que assistir Stand By Me, porque é realmente muito bom. O segundo da lista é o mais clássico de todos, não tem como você nunca ter ouvido falar, que é Os Goonies de 1985.
filme, eu acho que é impossível você não saber do que se trata, porque é um filme muito clássico, assim, se você nunca viu os Goonies, eu não sei o que você está fazendo nessa vida. Assista os Goonies porque vale muito a pena. É sobre mais um grupo de amigos que vai à procura de um tesouro perdido depois de achar um mapa escondido, um mapa de tesouro, eles acham lá no sótão e vão em busca desse tesouro. Eu acho que esse filme é o que mais representa o espírito dessa lista, porque é muito mágico quando você assiste, quando você é criança, porque tem todo aquele ar de ser criança, sabe, de aventuras, de piratas. É impossível você não se identificar com o Mike, que é o personagem principal, ou com alguma das outras crianças, mas eu acho que o Mike é o que você mais se identifica, porque ele tem aquela coisa de não perder a esperança, ele quer ir atrás desse tesouro pra poder não perder os amigos, porque o bairro dele vai ser destruído, basicamente, se eles não pagarem, não tiverem dinheiro, então ele tá indo atrás desse tesouro com os amigos, pensando que pode ser a última aventura deles juntos. E também tem um livro, eu não lembro se o livro foi escrito depois ou antes do filme, mas é muito legal o livro, eu super recomendo caso você nunca tenha lido. Faz um tempo que eu li, mas eu lembro que eu amei muito a história do livro também, assim como o filme. O terceiro filme, assim como o Stand By Me, é de 1986, que é o filme A História Sem Fim. Tem um personagem principal com quem você se identifica muito, porque ele é um personagem que gosta de ler. Na verdade, assim, não sei se todo mundo vai se identificar com ele, mas se você foi uma criança que gostava muito de ler, não tinha tantos amigos assim, é muito difícil você não se identificar com ele. E tipo, se você vê, eu acho que esse é um filme que, se você vê quando criança, é muito mais mágico. Talvez se você esteja mais velho e nunca assistiu quando pequeno, talvez você não goste tanto desse filme como eu, por exemplo, gosto. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena uma tentativa de assistir, caso você nunca tenha assistido, porque é muito divertido esse negócio. Também tem esse ar de livros e tem esse amor pelos livros do personagem principal. E a história, eu acho que é o mais legal disso, é que ele entra dentro do livro, sabe? Ele vira um personagem da história. Eu acho que não tem coisa mais legal que isso pra quem gosta de ler. Eu acho que já deu pra entender mais ou menos pelo que eu falei até agora. Esse filme, ele vai contar a história desse personagem principal que perdeu a mãe e o pai, ele não consegue dar tanta atenção pra ele, então ele se joga muito nos livros, né? Até que ele entra em contato com esse livro, A História Sem Fim, e a história do livro e a história da vida dele, o personagem principal começa a interagir, se interligar. E é muito legal mesmo. Tem aqueles bonecos meio estranhos dos anos 80, que não tinha muita edição assim, mas mesmo assim eu acho que é divertido de assistir se você não levar tanto a sério. O quarto filme da lista é o Querida, Encolhi as Crianças, de 1982. Bem pura sessão da tarde mesmo, porque ele é um filme da Disney e eu acho que o título dele é bem autoexplicativo. O filme vai contar a história dessa família em que o pai, ele é um cientista, assim, ele cria várias coisas, a casa deles é cheia de bugigangas e ele tá trabalhando numa máquina de encolhimento, só que ele acha que não funciona. E aí, sem querer, as crianças da casa, os dois filhos dele e os dois filhos do vizinho, são encolhidos e jogados pra fora de casa. Então a gente vai acompanhar o filme inteiro esses personagens tentando voltar pra casa, tentando entrar em contato com esse pai pra ver se ele consegue fazer eles ficarem do tamanho normal de novo. E o filme é eles atravessando o jardim. Sério, a sinopse desse filme é tão, assim, simples, mas é tão divertido de assistir. E também é muito divertido ver o pai tentando achar eles, porque ele percebe o que aconteceu. Então é muito, muito divertido esse filme. O quinto filme da lista é o ET, de 1982. Eu acho que filme mais clássico que esse não tem, eu acho que provavelmente é o mais famoso dessa lista, é do Steven Spielberg, que os filmes de Steven Spielberg sempre são muito bons, são alguns dos meus favoritos, são filmes dele. Ele tem sempre esse ar de aventura e suspense nos filmes dele, ele tem uma identidade muito única, sabe? Você assiste um filme dele, você sabe que é dele. E a história também é muito simples, é de um ET que acaba sendo deixado na Terra sem querer pelos outros ETs, e ele encontra o Elliot, ou o Elliot encontra ele, e eles
acabam se ligando. O Elliot é uma criança também que acaba se ligando com o ET e ele fica esse tempo com o ET, aí o ET tá querendo voltar para casa, que é o espaço no caso. E tipo, a sinopse é muito simples e também é muito legal. Acho que todos esses filmes, por ser com crianças, o que vale são os personagens, sabe? Porque a história sempre é muito simples. Eu acho que esse filme ele é muito atemporal, ele não é como a História Sem Fim, que se você não viu quando criança, talvez você não goste tanto. Eu acho que se você vê em qualquer época da sua vida, você vai gostar desse filme. Tem cenas muito marcantes, tem tipo a cena da bicicleta, tem a frase, né, que é ET, telefone, casa. Eu acho que essas coisas são muito marcantes do filme. E o filme também tem a Drew Barrymore como a menininha, a irmãzinha do Elliot, e ela tá maravilhosa. Eu acho que ela é minha personagem preferida do filme, porque ela é a coisa mais engraçada e fofa daquele filme. E eu realmente super indico esse filme, assim como todos os outros. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, me indicar filmes aqui dos anos 80 que se passam com crianças ou qualquer outro filme. Se você quer pedir um tipo de lista específica de filmes dos anos 80, comenta aqui também. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, assista os 2 últimos vídeos que saíram e até mais.